Bom, antes eu falei ali de como é que era a web, né? www no início, né? Que eu chamei de web 1.0, que era aquela questão daquelas páginas estáticas, tá? E aí, assim, na segunda década da web, entre 2000 e 2009, surgiu o que eles chamaram de Web 2.0, tá? Então, de novo, isso daqui não é um software que está na versão 2.0, é só uma tendência, né? Tá? Aqui, ó, a Web 2.0 está escrito aqui embaixo. A Web 2.0 é principalmente uma atitude e não uma tecnologia, né? Tipo, uma tendência, talvez, da própria... de como é que você usa a tecnologia, talvez seja isso. Tá? E esse nome, assim, não é também tirado do nada. O pessoal usa bastante, né? Se você for entrar nas páginas por exemplo, nos verbetes da Wikipédia sobre www, em algum momento você vai bater lá com o tal do Web 2.0, tá? Então o pessoal falou muito disso. Por quê? Porque tinha muita diferença e aconteceu muita coisa diferença, né? Muita coisa diferente em relação ao início da internet. Então, quais são essas coisas diferentes aqui? Vamos listar aqui. Primeiro, ferramentas para criar conteúdo web e manter conteúdo compartilhado. Por exemplo, blogs e Wikipédia. Né? As wikis da vida de maneira geral. Assim, tá? Isso não tinha antes. Tá? Não tinha antes. Depois, mover dados pessoais de seus próprios computadores para serviços em nuvem. Tá? Pode ser os e-mails. Antigamente ninguém usava e-mail tipo esses e-mails no navegador. A gente achava até esquisito usar e-mail no navegador. Hoje acho que a maioria usa direto no navegador, né? Tá na nuvem. Fotos, vídeos, muita gente costuma deixar isso, além de deixar no computador, deixar lá na nuvem, né? Conexões online entre pessoas, não apenas entre documentos. Isso aí, né? Por exemplo, quando começou a surgir a questão dessas redes sociais online, né? Tipo, sei lá, talvez no início com Orkut, né? Depois aí que veio MySpace, aí acho que depois que veio o Facebook, né? Então tudo isso daí foram coisas que foram surgindo nessa década aí, tá? E, por exemplo, até eu acho que essas redes sociais online, a questão de nuvem, ela já estava mais pro finalzinho aqui. Só que estando mais no finalzinho aqui, as pessoas só começaram a estudar isso na próxima década, né? Que foi a década de tipo 2010 até 2019. Ou seja, a gente tá estudando ainda essas coisas que aconteceram, né? Tá? Claro que tem outras coisas que estão mais atuais aí, dá para estudar também, tá? É, então, tá. Então, assim, tem o. Deixa eu dar uma limpada aqui. Tem esse um 2 ou 3 aqui, né? Então, a gente pode pegar aqui ó, alguns exemplos das tendências. A Wikipédia. As pessoas abraçaram a ideia de edição de artigos em conjunto, criando uma enciclopédia aberta na web. Isso daqui diz respeito ao princípio número um ali, que é ferramentas de criar conteúdo web, tá? Conteúdo compartilhado. O Gmail, tá? O Gmail, por exemplo, hospedar seus arquivos de e-mail lá na nuvem, que é o princípio 2, tá? Questão do MySpace e Facebook, né? Que são aqui essas redes sociais online aí, né? É o princípio 3, tá? Hoje em dia tem muita crítica em cima disso, né? Uma coisa que, por exemplo, o livro nem cita, né? A questão e muito provavelmente hoje é mais estudado isso daí. A questão de como é que essas redes aí, por exemplo, Facebook, o Instagram mesmo, eles manipulam ali Eles usam de estratégias algorítmicas para manipular para manter o usuário preso lá dentro, né? Isso pode ser um grande problema. Pessoalmente falando, para mim isso foi um grande problema, por isso que em algum momento eu larguei mão até desse tipo de usar esse tipo de rede aí, tá? Mas assim, isso é uma coisa que o pessoal tem estudado bastante ainda hoje. No livro, infelizmente, eles não chegaram a comentar. Era uma coisa muito nova ainda, né? Aí tem outros casos aqui que usam mais de um princípio. Por exemplo, tinha lá o Flickr, Picasa e YouTube. Isso daqui são coisas antigas, tá? Não sei se vocês vão lembrar disso. Flickr, Picasa era para armazenar foto. Flickr era do Yahoo, Picasa era do Google, mas o do Google agora tem outro nome, tá? YouTube continua mesmo. É, então, eles misturavam os princípios, né? Então, era um lugar centralizado para armazenar fotos e vídeos, que é o princípio 2, aquele princípio da nuvem. As pessoas podem comentar e marcar fotos e vídeos, que é o princípio um, tá?
Princípio um, lembrando que era aquela de questão de você criar conteúdo de maneira coletiva, né? E forma conexões sociais entre as pessoas que seguem o conteúdo. Princípio 3, né? Então, de certa forma, você tem dentro do YouTube, você tem meio que tipo uma rede social ali, né? Não é igual aquelas do tipo do Instagram, por exemplo, mas você tem uma conexão entre pessoas ali, tá? Então, você tem uma mistura desses princípios aí. O Twitter, ele de certa forma estendeu o princípio 2. O que era o princípio 2? É o princípio da nuvem, tá? Por quê? Porque ele armazena na nuvem experiências, pensamentos e questões de uma forma que antes não existia, né? Então, quer dizer, é basicamente assim, além de você armazenar arquivos de fotos, essas coisas, você armazena pensamento teu na nuvem. E aí o que acontece? Aí que as pessoas começam com uma coisa que também é um pouco mais recente, e nesse livro infelizmente não pega, que é a questão de você fazer aquelas análises de sentimento lá no Twitter, né? O tipo, por exemplo, o que as pessoas estão... O que tá bombando no Twitter? O que é a cabeça... Como é que tá a cabeça das pessoas baseada no que elas postam no Twitter? Isso tem muito, né? E aí tem candidatos usando isso para... candidatos políticos, né? Para fazer a campanha deles, ver como é que determinada coisa que eles fazem impacta no público. Então, o Twitter ele levou isso para um outro nível mesmo, tá? Você armazena teus pensamentos lá e as pessoas ainda analisam aquilo para tirar conclusões. Então, a coisa ela vai longe, né? A gente, se você parar para pensar, a Web 2.0 ela ainda está aí e ainda está sendo evoluída, vamos dizer assim, tá? E aí tem outras coisas também lá, também da Web 2.0 aqui, né? Por exemplo, questões de software que melhoram à medida que mais pessoas usam. Um exemplo aqui tem o tradutor do Google, a questão de Android versus iOS, assim, tá bem assim, bem por cima aqui. Mas, de certa forma, esse tipo de ideia aqui é tratado lá no capítulo 16, 17 e 19 do livro. Por isso que eu falei que aqui, começando hoje, isso é tipo um pontapé pro restante do livro, né? Pra parte 4, que é o que a gente tá, a parte 5 e a parte 6 do livro, tá? Então é legal aqui que ele já faz esse gancho aqui para as outras partes, tá? Então tem coisas bem interessantes aqui, sabe? De disseminação de informação, né? Aqui no capítulo 16 sobre cascata de informação, sabe? Tipo, por exemplo, se determinada coisa vira moda, as pessoas começam a seguir aquilo, tem coisa bem legal, assim. Depois, uma coisa da sabedoria das multidões, aqui também no capítulo 16 e 22, que é uma história, esse termo, sabedoria das multidões, aí ele é um termo de um escritor aí, agora esqueci qual que era, mas ficou famoso. Mas a ideia é que, tipo assim, por exemplo, as pessoas, elas, coletivamente, elas conseguem passar as informações corretas, assim, tá? De novo, isso é uma coisa que também já evoluiu para o lado negativo, né? Que é a questão das fake news, né? E isso também não era tratado na época do livro aqui, tá? Tem muita coisa que poderia ser estudada aqui ainda hoje, né? A questão de fake news, por exemplo, é a sabedoria errada das multidões, né? Sabedoria errada das multidões. Então, assim, tem a questão da Wikipédia sabe tudo. Eu acho a Wikipédia excelente. Tem muita gente que critica, né? Mas eu acho que depende do verbete que você pega lá. Ele tem diversas citações de onde ele tirou as informações. Então, tem verbetes que são muito bem feitos, assim. Melhoria da qualidade da notícia pelo Diggs. Daqui a coisa também ultrapassada aqui, já não tem mais. Fotos de notícias frescas antes no Facebook, Picasa e Flickr do que nos meios de comunicação tradicional. Inclusive, os meios de comunicação tradicional eles tiveram que se adaptar a essas redes, né? Porque a informação era tão rápida ali nessas redes sociais, tipo Facebook, Instagram e tal, que basicamente os meios de comunicação tradicional tiveram que começar, né, ir atrás dessas coisas do Facebook, ficar seguindo essas pessoas ou ficar, sei lá, né? Tá?
Então tem essa questão da sabedoria das multidões aí. Um negócio legal que aqui, que eu não lembro aonde que eles falam isso, mas aqui no livro, assim, que tinha a questão de, por exemplo, você botava um boizinho lá e... Não sei como é que desenha um boizinho aqui, tá? Isso daqui é um boizinho. E, botavam na frente de uma multidão e aí falava para as pessoas, várias pessoas que estavam na plateia aqui, darem um chute de qual que seria o peso desse boizinho aqui. E cada um ia falando um peso diferente. Só que quando você somava o peso das pessoas e dividia, a conta era quase exatamente do peso desse boi aqui. Sabe? Então tem uma questão dessa sabedoria das multidões aí. É uma coisa bem, bem louca, dá para estudar isso daí também. A gente não chega lá no capítulo 22 e o capítulo 16. Às vezes dá para ir, às vezes não dá para ir. Aqui no curso, tá? A questão da cauda longa, isso daqui a gente vai comentar, long tail, né? Que é a questão de... O futuro dos negócios é vender menos demais, tá? Porque antigamente você focava muito em questão assim de blockbusters, né? Por exemplo, sei lá, filmes que... Poucos filmes que atraíam muita gente, assim. A gente ainda tem hoje isso nos filmes, né? Mas assim, por exemplo, música. Por exemplo, acho que música é até um exemplo mais legal. Antigamente você tinha muitos artistas que, assim... lotavam estádios, né? Eram, super famosos, assim. Hoje diluiu bastante, assim, né? Cada um tem um gosto diferente, as pessoas às vezes nem escutam mesmo que os mesmos artistas, né? Antigamente parece que era mais concentrado, tá? Então, questão de livro também, tudo entra nisso daqui, a gente vai ver, né? Isso foi o que fundou aí o modelo de negócios aí da Amazon e da Netflix, tá? Você investir no mercado de nicho, tá? Em vez de investir somente nos blockbusters. Aí você às vezes paga um pouco menos ali, faz umas coisas que não são super de qualidade, mas você acaba atingindo um público bem, bem grande. A gente vai comentar com calma isso daí, tá? Que mais? Estruturas de redes sociais grandes. Isso daqui a gente vai ver no capítulo 20, tá? Principalmente porque você está vendo o Facebook, o MySpace, o Orkut, hoje o Instagram, né? Esses foram os precursores aí, possibilitaram a gente estudar a estrutura das redes sociais grandes aí. Como assim? Antes você não sabia. Agora você pode pegar um grafo do Facebook, por exemplo, e estudar ele, ver como é que é a estrutura dessa rede. A gente vai ver isso daqui no capítulo 20, tá? Depois, outras coisas que vieram também da Web 2.0, sistema de reputação e confiança, tá? Isso está lá no capítulo 22. Por exemplo, questão de mercados online, né? Tipo Mercado Livre, você tem reputação, questão de confiança e outras coisas assim, tá? Sistema de recomendação, também muito, muito usado aí no próprio Netflix e Amazon, né? Que eu falei. Que você quer guiar usuários novos, né? Para conteúdos novos, na verdade. E o papel ao distribuir a popularidade de itens e nos mercados de nicho, tá? Então hoje a gente tem muito mais acesso a esses mercados de nicho aí, por causa desses sistemas de recomendação. Ah, você viu tal filme, você gostou desse filme, então eu tenho recomendações aqui para você. Você leu tal livro, então eu tenho recomendações aqui para você. Antigamente não existia isso, né? Então o capítulo 18 aí fala sobre sistemas de recomendação, né? Então você vê como é que as coisas puxam aí bastante, né? Tipo, tudo para essa segunda parte do livro aí começa a ficar assuntos muito interessantes. Não dá para a gente pegar todos os assuntos no curso aqui, e o próprio livro, ele já, como em diversos pontos aqui desse vídeo aqui, eu já comentei, em diversos pontos o livro está desatualizado, né? Ele não lida com questão de fake news, ele não lida com questão dessa parte negativa das redes sociais online, ele não lida com, sei lá mais o que eu falei ali, tá? Então tem muitas coisas aí que ainda estão faltando, tá? E, bom, só para terminar aqui, as pessoas falam, tá, da Web 3.0, tá? Inclusive, Tim Berners-Lee, que foi um inventor da web, ganhou o prêmio Turing, ele fala bastante da Web 3.0, que a gente, assim, é meio que consenso de que a gente ainda não chegou lá,
Tá? A gente ainda não chegou na Web 3.0. Então a gente ainda está vivendo esses fenômenos da Web 2.0. Como eu falei, muita coisa faz muito sentido aqui para a gente. Algumas coisas a gente tem que atualizar, mas ainda são decorrentes dos mesmos fenômenos, né? Daqueles mesmos princípios ali, daqueles princípios 1, 2 e 3 ali que eu tinha citado. Tá? Agora, a Web 3.0, do ponto de vista do Tim Berners-Lee, é o que eles chamam de web semântica. Tá? Web semântica. Que, de certa forma, era você colocar informação... Não, a informação ela não ficar assim aquela informação... aquela informação assim sem sentido, né? Você vai botar um sentido, você vai botar uma semântica, tá? Isso envolve assuntos... Envolve uma reestruturação da web aí, né? Por exemplo, um primeiro passo para isso é você começar a colocar tipo aquelas como é que chamam? Aquelas meta-informações assim em páginas da web, tags, colocar tags em tudo que a gente coloca lá hashtag não sei das quantas. Tudo isso tem a ver com web semântica, mas assim, colocar isso não significa que você vai chegar mais próximo do que seria a ideia da web semântica, uma coisa meio misturada com inteligência artificial aí, né? Quer dizer, muito se fala de inteligência artificial hoje, mas no fundo, assim, o que pode ter evoluído talvez seja aqueles assistentes pessoais na questão de reconhecer fala. Mas no conteúdo mesmo das conversas, se você for pegar um bot lá dos anos 60, que você digitava aqui texto, né? Ele não tinha questão de reconhecimento de fala, mas o conteúdo da fala é basicamente o mesmo de uma coisa lá da década de 60. Então, a parte mesmo do núcleo da inteligência artificial, ela não evoluiu tanto. Assim, na verdade, evoluiu bem pouco, na minha opinião, né? Então, essa questão da web semântica é um negócio que eles já estão falando faz tempo também, mas estão patinando e ainda não chegaram lá. Não chegaram lá. Eu assim, tenho minhas dúvidas se eles vão chegar lá também, tá? Agora, outras pessoas falam que a Web 3.0 vai ser a questão do blockchain, tá? Blockchain. E aí eu até boto um pouco mais de fé, porque aqui essa parte da web semântica eu acho que não tem muito futuro, tá? Novamente, é minha opinião pessoal aqui. A gente pode até conversar sobre isso em algum momento. Mas o blockchain a gente sabe, ele tá aí, né? Só não tá, vamos dizer assim, bem consolidado. Então você tem, por exemplo, os bitcoins, né? Que tá tentando se segurar aí, né? Mas a cada hora você vê um lugar inventando uma nova moeda virtual. Então ainda não consolidou direito, né? Então eu não sei discutir sobre essas coisas aí, tá? Mas eu sei que ainda tá meio que assim, o pessoal não tem usado muito, né? É mais questão de especulação mesmo, ou para você, por exemplo, comprar serviços ou coisas, por exemplo, naquela deep web ou dark web, né? Mas fora isso, assim, eu não tenho visto usar muito na prática essas coisas aí. Então mas eu acho que aqui tem coisa que ainda vai chegar. E aí sim pode revolucionar e talvez chegar numa tal web 3.0. Mas tudo isso é coisa que o pessoal fala pro futuro, tá? Só queria comentar isso daqui não é nenhum tipo de assunto que entra no livro, mas é legal pra gente ter a perspectiva do que vai acontecer, né? Então, assim, o livro, apesar de a gente saber que ele tá um pouquinho desatualizado, mas a gente ainda tá trabalhando com as coisas que estão acontecendo, que é a web 2.0, são os fenômenos aí da web 2.0, e a gente vai acabar estudando bastante deles. Tá bom?